Preciso da sua ajuda. Posso derrubar alguma coisa aqui embaixo de novo. Isso continua acontecendo. Sabe, seria legal se você pudesse construir uma mesa aqui em algum lugar. Eu poderia dobrar essas coisas. Podemos fazer isso, tipo, bem ali do outro lado? Bem, se você fizer isso, podemos fazer isso ir de uma ponta a outra. Você poderia fazer um carrinho pra mim, tipo um suporte com rodinhas removível. Seria incrível. Eu bloquearia um desses. Podemos centralizar esses aqui. Fazer um carrinho de ferramentas do outro lado e achar um lugar para os produtos de limpeza. Quero tudo mais baixo, já que não alcanço nada aqui em cima. Mas se isso aqui sair, eu vou precisar de algum lugar para pendurar as coisas. Eu preciso de varais para secar, então talvez a gente possa construir alguma coisa aqui para, tipo, pendurar as coisas. E se tiver alguma coisa aqui, tem que ter alguma coisa desse lado porque precisa equilibrar. Então eu quero, tipo, talvez um varal retrátil ou alguma coisa onde eu possa colocar roupas e tudo mais. E sabe, se eu for fazer isso... Beleza, bom, parece que tenho muito trabalho pela frente. Primeiro de tudo, vamos começar trazendo um pouco de madeira. Eu tinha algumas dessas tábuas de nogueira preta com formatos estranhos. Elas tinham um ângulo esquisito que fazia com que parecessem o estado da Califórnia. E como eu realmente não sabia o que fazer com elas, achei melhor cortá-las e tentar usá-las nesse projeto. Mas para isso, eu precisava dar pelo menos uma borda reta para elas. Pedi ao meu parceiro de oficina número 1 que me ajudasse a posicioná-las para que eu pudesse usar a serra de trilho de um lado. Depois passei todas elas várias vezes pela plana, então ficaram quase planas. Eu não estava tentando deixá-las perfeitas, só queria tirar os pontos altos e eliminar as ondulações. Depois, usei a serra de esquadria para cortar as partes estranhas. E então, na serra de bancada, pude aparar o outro lado e transformá-las em tábuas utilizáveis. Para peças muito longas, precisei que meu parceiro levantasse as pontas enquanto passavam, evitando que batessem na outra bancada. Depois de obter as tábuas menores, fiz um corte limpo nas pontas com a serra de esquadria e as coloquei no alongador de tábuas para alongá-las. Na verdade, só colei as pontas para alcançar o comprimento necessário. Agora, eu vou ser o primeiro a dizer, sim, isso é bem fora do comum e meio estranho, mas como você vai ver, funciona, e funciona muito bem. Eu passei um pouco de cola nas pontas e apertei os grampos. Fiz o meu melhor para mantê-las o mais coplanares possível. E também alinhei uma das bordas de um dos lados do conjunto colado. Depois, quando secou, pude tirar dos grampos e raspar qualquer excesso de cola. Agora, lá na desempenadeira, eu pude nivelar uma das bordas. Essas tábuas eram tão longas que eu tive que posicionar minha desempenadeira de um jeito que eu pudesse começar do lado de fora da porta da minha oficina. Com uma desempenadeira menor, essa etapa foi desafiadora, mas consegui fazer funcionar. Depois, usei essas bordas limpas como referência na serra de bancada para cortar uma borda paralela, com a ajuda do meu garoto, que gosta de virar a cabeça de um lado para o outro. Algumas passadas pela desengrossadeira deixam toda a tábua com a mesma espessura e nivelam todas as emendas. E depois de fazer esse processo 6 vezes, eu tinha material suficiente para fazer toda a superfície da mesa. O próximo passo foi começar a unir as tábuas, tentando mantê-las coplanares umas com as outras. E para me ajudar no alinhamento, decidi usar minha biscoiteira. Marquei os locais de cada uma, prendi a tábua com o grampo e depois fiz alguns encaixes nas bordas internas. Em seguida, era hora de colar. Esse é um processo bem simples. Eu só passei uma linha de cola e depois encaixei um biscoito em cada um dos encaixes. Depois, é só alinhar os biscoitos com os encaixes na outra tábua e apertar tudo com os grampos. Após finalizar as 3 tábuas maiores, consegui deixá-las na espessura final com a desengrossadeira. Agora, para colar toda a superfície, fiz mais encaixes para os biscoitos e pedi ajuda ao meu filho para colocá-los. Primeiro, uma linha de cola vai em uma das bordas e, enquanto eu espalho, ele vem atrás de mim colocando os biscoitos. Depois, há um momento de pânico enquanto tenho dificuldade para encaixar as tábuas.
Consegui encaixar rapidamente e já passei para a próxima. Antes que a cola secasse, adicionei mais um pouco e alguns biscoitos. E então pude forçar a peça no lugar antes de finalmente fechá-la nos grampos. Depois que tudo estava seco, usei uma fita de alumínio para fechar alguns dos nós e outras imperfeições na parte de baixo da peça. Virei a superfície de volta, misturei cola epóxi de 5 minutos e, ao adicionar algumas gotas de corante, consegui uma cola preta com aparência sinistra. Eu derramei tudo isso nos nós e nas imperfeições, e depois deixei secar por algumas horas. Depois que estava totalmente curado, pude lixar até nivelar e percebi que precisava refazer tudo, porque apareceram bolhas de ar na primeira vez. Eu arredondei bem a borda da frente e depois lixei a superfície muito bem até a lixa de grão 220. Agora consegui coragem para cortar na medida certa, mesmo sabendo que os cômodos da casa não são quadrados. Estava nervoso achando que ia errar o corte. Mas como diz o ditado, meça 2 vezes. Fique nervoso e meça de novo. Depois esqueça quanto era. Então meça uma 4ª vez. Anote e só então corte. A saia frontal foi a última peça feita para isso. Usei a mesma técnica de emenda de tábuas para criar uma peça longa o bastante para cobrir toda a largura da superfície. Depois, eu aplanei a peça, alinhei uma das bordas e então cortei nas dimensões corretas usando uma serra de bancada e uma serra de esquadria. Ao atingir o tamanho final, minha esposa ajudou a virar a superfície de cabeça para baixo para eu fixá-la. Não quero dizer para esperar, tudo bem. Aí está. E para fazer isso, eu apenas passei uma linha de cola e depois prendi com sargentos, alinhando com a borda da frente. Depois que tudo secou, pude tirar os sargentos. E então lixar tudo até ficar liso. Agora era a hora do acabamento, e para isso escolhi usar Odis Oil. Eu apenas esfrego com uma esponja Scotch-Brite, espero um pouco e depois lustro. Então, numa tentativa de acelerar o processo de aplicação, além de encher minha oficina com uma chuva de gotículas de Odis Oil para todo lado, coloquei uma esponja Scotch-Brite na lixadeira roto-orbital e mandei ver. Isso realmente ajudou a impregnar o acabamento na superfície da madeira, nas paredes, nas minhas roupas e, bem, praticamente em todo lugar. Então, com a superfície pronta, pude passar para a fabricação dos outros itens. Começo nivelando um belo pedaço de nogueira na CNC e percebo que nunca realmente o prendi. Que belo vacilo! Na parte de trás, eu entalhei um rebaixo e então pude cortar uma seção de cantoneira metálica de French Cleat que sobrou de um projeto anterior. Isso é parafusado no lugar com parafusos de cabeça chata. E então eu posso estabilizar a casca da peça saturando-a com algo que eu espero que realmente estabilize a casca na peça. Eu coloquei uma lona para poder pintar alguns pedaços de tubo que encontrei perdidos entre as vigas do piso da casa do meu vizinho. Eu uso algumas conexões e as junto de um jeito que uma vai ser um suporte para pendurar e as outras 2 vão ser suportes de prateleira. Depois, eu aplico um acabamento. E então eu posso fixar o suporte de pendurar na base de nogueira. Por fim, quis fazer uma prateleira. Peguei uma tábua longa com borda natural do meu suporte de madeiras e cortei no tamanho certo na serra de meia esquadria. Eu deixei uma borda reta no que será a parte de trás da prateleira, e então passei várias vezes na desempenadeira até conseguir uma borda boa, uniforme e em esquadro. Passei várias vezes pela plana até conseguir tirar a curvatura, e isso realmente revelou um veio lindo na madeira. Agora, para a borda da frente, eu removi a casca e lixei usando uma esponja de lixamento. Eu apliquei um pouco de acabamento e a prateleira estava pronta. Cara, isso aqui ficou realmente lindo. Dá só uma olhada nos contornos suaves dessa borda frontal e isso ficou realmente muito bom. Preciso fazer suportes de parede para apoiar a superfície grande. Cortei uma tábua de 2x4 na serra de meia esquadria.
Alinhei as bordas para ficarem quadradas e fiz entalhes em algumas usando a serra de bancada. Meu vizinho tinha conduítes elétricos fora da casa, então removi e troquei por macarrões de piscina que achei na garagem dele. Cortei o conduíte no tamanho certo e então estava pronto para instalar. Reuni todas as coisas que eu precisaria, certifiquei-me de que o detector de vigas estava funcionando e então subi para o andar de cima. Localizei todas as montantes na lavanderia ao longo da parede de trás e laterais e marquei com pequenos pedaços de fita crepe. Chequei se os suportes estavam nivelados e na altura certa, depois os parafusei. E depois que coloquei os três, pude usar meu nível longo para garantir que todos estavam nivelados entre si. Legal! Por fim, coloquei os canos no lugar, que darão muito suporte à superfície. Assim, eu até poderia me jogar em cima e ficaria tudo bem. Depois, minha esposa comprou uma luminária nova para o cômodo e eu a instalei. E sendo o expert que sou, fiz isso com o desafio extra de fazer toda a fiação de olhos fechados, o que eu não recomendo, já que aparentemente preciso dos olhos abertos. Para não cair da escada, agora podemos trazer a nova superfície. Cuidado! Você está bem, sim. Estou bem. Espere. Tem tudo isso aqui embaixo? O que você deixou no trabalho na secadora? Minhas ferramentas? Elas estão ficando presas. Podemos rir. Ah, não. Aí. Desista. Aí está. Como assim está dentro? Está perfeito. Uau, não precisa parar nada. Você não precisa colocar moldura. É quase como se eu soubesse o que estava fazendo. Com isso, pude montar a outra metade do encaixe francês para o suporte. Eu só garanti que pelo menos um parafuso pegasse um montante da parede e então usei buchas para o restante e aí pude simplesmente pendurá-lo. Agora, para os suportes da prateleira, eu posicionei as flanges de forma que eu pudesse acertar um montante da parede usando os furos centrais, garanti que eles estivessem nivelados entre si e simplesmente os instalei no lugar. Sou tão perfeccionista que pintei as cabeças dos parafusos para combinar, assim não chamariam atenção. Sinceramente, isso teria tirado meu sono se não tivesse feito. Por fim, instalei a prateleira lá em cima e concluí a primeira fase da reforma da lavanderia. Eu digo primeira fase porque ainda tenho alguns planos para esse espaço, que vou mostrar no meu próximo vídeo, mas por enquanto, dá uma olhada. Ficou incrível! O destaque é, sem dúvida, essa superfície de nogueira preta para dobrar roupas, que vai de uma parede à outra. Ela oferece bastante espaço para empilhar roupas e guardar tudo necessário para lavar. Mas o que eu mais gosto mesmo são os veios e a madeira de alburno, que dão muita personalidade. Os tubos de aço também ficaram ótimos e foi super fácil de montar. Realmente dá um toque industrial que combina muito com a madeira com borda natural. E eu não tinha certeza se deveria manter a casca no cabideiro, mas fico feliz por ter mantido e a prateleira acabou ficando com uma borda frontal linda. Então, é isso por enquanto. O que você achou da reforma até agora? Me conta aí nos comentários. Espero mesmo que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar no botão de curtir e considere se inscrever. Se você é novo por aqui e quiser apoiar a oficina do Fisher, uma boa maneira de fazer isso é se tornando membro do canal. Há um botão Seja Membro no seu player do YouTube. Com ele, você tem acesso antecipado aos vídeos, distintivos e outras vantagens. Confira e torne-se membro. Eu agradeceria muito. Muito obrigado por assistir, se cuide e até a próxima. É por isso que eu não lavo a roupa. Oh, gosh. Come on. That's great. Eu fiz uma prateleira. Oh, so she doesn't notice that mark.
Eu preciso cortar assim, é muito difícil cortar desse jeito. Ah, nossa, está nivelado. Nossa, isso é magnético, caramba. Vamos lá.